Olá, boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. O comércio já faz as contas para o Natal, na expectativa um crescimento das vendas e de contratação de mão de obra, sobretudo de funcionários temporários. O índice de incerteza da economia, medido pela Fundação Getúlio Vargas, recua. Demonstrando mais confiança, o valor de setembro é próximo do registrado em abril, antes das delações da JBS. Agora também o IPEA já projeta que o PIB do país cresce 0,7% este ano. Em destaque o consumo das famílias, agropecuária e exportações. Depois de dias de alta, o dólar comercial termina o dia em queda. Os detalhes agora no cenário econômico. O indicador do nível de atividade da indústria paulista recuou em agosto na comparação com julho, segundo a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. A Vanessa Casalino tem as informações diretamente da redação da TV Brasil, aqui também em São Paulo. Vanessa, boa noite a você. Boa noite, Piotto. Boa noite a todos. Com isso, uma sequência de 4 altas seguidas foi interrompida. O indicador de nível de atividade da indústria paulista recuou 0,6% em agosto, na comparação com julho, na série com ajuste sazonal. Sem o ajuste, o resultado para o mês ficou positivo em 3,3%. No ano, houve crescimento 1,5% e no acumulado de 12 meses, uma queda de 1,6%. Esse resultado negativo de agosto foi consequência de um desempenho ruim em todas as variáveis que compõem o índice. Vendas reais, nível de utilização da capacidade instalada e também horas trabalhadas, que nesse caso ficaram estáveis. Na avaliação da Fiesp, o recuo mostra uma oscilação pontual em torno de uma recuperação ainda lenta da indústria. Um resultado negativo, mas que não é preocupante, nem significa que a tendência de crescimento não está mantida, avalia a Federação das Indústrias de São Paulo. Piotto. Muito obrigado, Vanessa. Aliás, a gente vai falar sobre expectativa também em vários outros setores daqui a pouco, aqui no cenário econômico. E o Conselho de Administração da Petrobras aprovou o registro de oferta pública de ações e de companhia aberta de sua subsidiária, a Petrobras Distribuidora, a BR Distribuidora. A informação foi divulgada pela Comissão de Valores Imobiliários nesta quinta-feira. Aliás, esse assunto tinha sido antecipado e nós também antecipamos aqui no cenário econômico, quando o próprio presidente da Petrobras veio aqui à Bolsa receber uma premiação que a Petrobras recebeu como empresa transparente, ou seja, como uma premiação de gestão transparente por parte da Petrobras. Naquele dia já houve o anúncio de que haveria essa possibilidade estava cada vez mais próxima. Agora a confirmação oficial da Petrobras de abrir o capital da BR Distribuidora. Tanto que a realização dessa oferta aqui na Bolsa depende de outros fatores, de vários fatores. E quem nos conta é o repórter Maurício de Almeida, no Rio de Janeiro. Maurício, boa noite. Olá, Piotto, boa noite. Vai ser essa oferta inicial de ações da BR Distribuidora, que é um interesse antigo da Petrobras de vender ações da BR Distribuidora. Tanto que, inicialmente, a Petrobras pretendia, inclusive, vender completamente as ações da BR, mas uma decisão judicial impediu que a companhia estatal fizesse isso. Portanto, agora, a ideia da Petrobras é colocar no mercado entre 25% e 40% das ações da BR Distribuidora. O primeiro passo oficial foi dado, que foi essa comunicação para a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, já que é uma prática obrigatória do mercado. Antes de fazer uma oferta inicial de ações, a empresa precisa fazer esse comunicado oficialmente para a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que regula todo o mercado de ações. Agora, faltam decisões internas, uma parte burocrática da Petrobras e também da BR Distribuidora. Mas certamente as duas diretorias vão acatar a decisão do Conselho de Administração, que pretende fazer essas vendas. A partir daí, tudo fica pronto para que as ações sejam vendidas. Mas o presidente da Petrobras informou hoje que não tem pressa para colocar as ações no mercado, já que ele vai analisar como estão as condições do mercado para colocar as ações num bom momento, num momento favorável para conseguir um bom preço inicial para as ações da BR Distribuidora. Essas vendas das ações da BR Distribuidora fazem parte do programa de desinvestimento da Petrobras, que pretende ficar livre de alguns ativos, vendendo empresas, vendendo participações em outras companhias, para conseguir economizar. Como nós já falamos essa semana, a dívida da Petrobras é muito alta. No fim do ano passado, ela foi avaliada em 385 bilhões de dólares. Com a venda de ativos, esse ano, a Petrobras pretende economizar 21 bilhões de dólares e a BR Distribuidora vai contribuir bastante para isso. Piotto.
Muito obrigado, Maurício. O melhor momento é o que os agentes de mercado chamam de o momento do mercado comprador. Comprador para ações da BR Distribuidora, especificamente nessa área de distribuição de derivados de petróleo. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara escolheu o relator da denúncia contra o presidente Michel Temer e 2 ministros de Estado. A denúncia, inclusive, não vai nem ser fatiada, não. É a mesma denúncia. Aliás, o próprio presidente, hoje, o presidente Michel Temer, anunciou pessoalmente a liberação de recursos do PIS/PASEP e a redução do teto da taxa de juros para empréstimos consignados no caso de servidores e aposentados. Vamos até Brasília conversar com Gisele Garcia, que tem os detalhes. Oi, Gisele, boa noite. Oi, Piotr, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o relator dessa denúncia vai ser o deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB, ele que na primeira denúncia contra o presidente aqui na Câmara votou a favor do governo, ele votou pela rejeição dessa denúncia. O relator é aquele que vai analisar a proposta e emitir um parecer que pode ser favorável ou contrário ao prosseguimento da denúncia. Agora, o próximo passo, a Comissão de Constituição e Justiça aguarda a apresentação da defesa do presidente Michel Temer e dos 2 ministros citados, o ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, e o ministro Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência da República. A expectativa é de que essa defesa seja apresentada até a próxima semana. Aí a comissão vai analisar toda essa denúncia e ela vem aqui para o plenário da Câmara dos Deputados, onde vai ser votada. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que quer votar até o dia 23 de outubro. E até para desviar um pouco a atenção de toda essa denúncia, de todo esse debate, o presidente Michel Temer, Piotr, decidiu hoje organizar uma coletiva à imprensa de última hora para anunciar mais uma vez a liberação de recursos do PIS/PASEP e também a redução da taxa de juros em empréstimos consignados para servidores e para aposentados. O presidente disse que esse é mais um estímulo à retomada do crescimento e do emprego. Podem sacar o PIS/PASEP homens com 65 anos ou mais, mulheres com 62 anos ou mais, e a expectativa é de que sejam injetados na economia mais de 15 bilhões e 900 milhões de reais, beneficiando 9 milhões de pessoas. Piotr. E nós temos falado aqui no cenário econômico de índices de confiança na economia que na maior parte das vezes têm sido positivos e têm mostrado que a percepção atual é melhor, além da expectativa. Essa ainda mais positiva a gente vê em vários dos índices, sempre quando a pergunta é daqui a 6 meses como é que o empresário vê a economia, esse índice é sempre maior, o índice de confiança, e todos acima ou dos 50 pontos na medição de 0 a 100, ou mesmo na medição de 0 a 200, acima dos 100 pontos, o que quer dizer já está na fase positiva. Por outro método, a Fundação Getúlio Vargas mostra que esse cenário de recuperação existe também no indicador de incerteza da economia brasileira, que recuperou praticamente o mesmo nível diante da revelação dos áudios da JBS em maio. Vamos lá, que os números são bem interessantes acerca exatamente desse indicador de incertezas com relação à economia. Ele é medido pela Fundação Getúlio Vargas. Para se ter uma ideia, houve uma queda de pouco mais de 10 pontos do mês passado para esse mês, ou seja, de agosto para setembro. Para você ter uma ideia, em agosto ele estava em 130 pontos, um pouquinho mais de 130 pontos, 130,1. Caiu para 119 agora, 119,3 pontos. Essa queda desse mês já é a terceira queda consecutiva nesse índice de incerteza, ou seja, está reduzindo a percepção de incerteza em relação à economia. Vamos lá, se eu pegar aquele valor que nós tínhamos em abril, que foi a última medição, porque em maio houve a divulgação dos áudios da delação da JBS, de Wesley Batista, aqueles áudios, inclusive, com a Procuradoria-Geral da República, e os que envolviam também o presidente Temer. Naquele momento, a economia teve um baque. Em maio, inclusive, aqui a própria Bolsa de Valores teve um dia de circuit breaker, quando a Bolsa cai mais de 10% e para por meia hora. O dólar subiu, ou seja, que é exatamente um medidor de insegurança também. E de lá para cá, demorou 2 meses, a Bolsa recuperou tudo que tinha lá, mas a gente viu uma lenta recuperação da economia. Mas ali foi uma parada que a gente percebe agora. Para se ter uma ideia, em abril de 2017, esse índice de incerteza era de 118. Agora, em setembro, é de 119, ou seja, recuperou-se exatamente, praticamente o mesmo nível que se tinha lá.
Como a gente teve, obviamente que há outros conceitos envolvidos nessa história. Há preocupações políticas, há discussões judiciais, inclusive, envolvidas, mas a economia parou por causa daquilo. Se não tivesse parado, a gente teria tido uma recuperação mais rápida, a mesma recuperação que a gente está vendo agora. Mas só para ter uma ideia, esse indicador de incerteza, portanto, em abril de 2017, agora era de 118 e agora voltou a ser de 119, ou seja, muito parecido em relação a isso. Ou seja, não houve grandes alterações na economia do país. O que houve foi um fato político que interferiu diretamente na economia. Daí o que a gente viu, a economia tentando se descolar da política, essa é a recuperação que a gente está percebendo agora. Aliás, exatamente sobre qual é a percepção da economia em si, a Carta de Conjuntura do IPEA, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, traz novas previsões para a economia brasileira para agora, em 2017 e também em 2018, sobretudo em relação ao PIB. Vamos dar uma olhadinha aqui. Está aqui, olha, exatamente esse é o número. O PIB 2017, a gente já viu esse número, o próprio Banco Central já fala num crescimento este ano de 0,7%. O mercado financeiro também se aproxima desse número. Você se lembra, coisa de 5 semanas atrás ou 6 semanas atrás, a gente viu o mercado apostando em 0,34%, 0,39% do PIB. Agora, o próprio IPEA, o Banco Central e o mercado já estão próximos desse número aqui, olha, 0,7% de crescimento este ano. E para 2018, que também se falava de 2%, chegou-se a falar em 1,8%, 1,6%, agora não. Também para 2018, um crescimento de 2,6%. Recupera, em parte, as perdas que tivemos nos anos de 2015 e 2016. E, evidentemente, nos tira completamente da recessão. Aliás, falando em recessão que nós tivemos até o ano passado, e no primeiro e no segundo trimestre deste ano, ou seja, os 2 primeiros trimestres, o primeiro semestre deste ano teve crescimento do PIB real, e agora no terceiro trimestre o IPEA faz uma previsão de que a indústria vai continuar crescendo, está aqui, olha, 1,4%, os serviços vão crescer 0,5% e a agropecuária vai crescer 11,1%. A agropecuária normalmente só não vai ter um efeito muito importante no PIB, nos fatores que geram o PIB no quarto trimestre. Mas ainda agora no terceiro trimestre, ela que foi responsável pelo crescimento de 1% do PIB no primeiro trimestre, a gente divulgou isso, ela vai responder provavelmente por um crescimento agora. Também consumo das famílias, 1,4% nos dados do próprio IPEA que a gente terá. Ou seja, aqui são todos os cenários que a gente percebe de crença verdadeira em recuperação da economia. São todos os dados que mostram, os números todos mostram uma mudança completamente de humor em relação à economia. E aquele dado anteriormente, só para fazer uma menção de novo, o quanto de tempo a economia brasileira perdeu, eu estou falando da economia brasileira, perdeu com todo aquele imbróglio político que de alguma forma foi superado porque a economia conseguiu se descolar e talvez porque as pessoas estejam cansadas de crise e estão querendo fazer o país crescer e se desenvolver, ou seja, a economia da roda, a roda da economia começar a girar e girar mais forte porque a gente está precisando. Daqui a pouco nós temos os números do mercado financeiro, a gente volta em instantes aqui no cenário econômico. E já de volta aqui ao estudo do Centro de Operações da Bolsa, com os números do mercado financeiro, vamos ao Ibovespa e também a cotação do dólar comercial, que hoje teve queda. Está ali, o Ibovespa mantém uma queda que a gente está vendo já nos últimos dias, hoje também 0,31% a 73.567 pontos hoje o Ibovespa. E o dólar hoje, na verdade estava vindo em alta nos últimos dias, o dólar hoje inverteu. Chegou inclusive a subir um pouco, chegou a 3,20 hoje, mas terminou em queda de 0,34% a R$ 3,18 o dólar comercial. Estamos em setembro, mas já há previsões para o Natal. O comércio aumenta, espera o aumento nas vendas e também nas contratações. A expectativa é que a data gere mais de 73 mil postos temporários. A Vanessa Casalino tem os detalhes. Vanessa. Pois é, Piotr, depois de 2 anos seguidos de queda, o setor está otimista. A Confederação Nacional do Comércio prevê um aumento de 4,3% nas vendas e a contratação de 73.100 temporários, um avanço de 10% na comparação com 2016. O setor espera ainda que a data movimente mais de 34 bilhões de reais até dezembro. Só que este ano, apesar de parecer cedo para falar em Natal, a temporada de contratações começa de forma tardia. É que antes da crise, mais de 20% das vagas já estavam preenchidas
demitidas nessa época entre setembro e outubro. O maior volume de contratações deve estar no segmento de vestuário e hiper e supermercados, segmentos que juntos costumam responder por cerca de 60% das vendas de Natal. Agora, uma outra boa notícia é que o setor acredita também no aumento no número de efetivados a partir dessas vagas temporárias. Se nos 2 últimos anos apenas 15% continuaram, a expectativa agora é de que 27% sejam contratados definitivamente. Entre os motivos para esta revisão positiva estão a crença na retomada da atividade econômica e também do consumo no início de 2018, além dos impactos positivos da reforma trabalhista que o setor vê sobre o emprego, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Só 2 menções aí. A Vanessa fez aí que dos contratados, de todo esse pessoal que normalmente é temporário, este ano a previsão é que, diferentemente dos anos anteriores, que 15% apenas permaneciam nos empregos, ou seja, se tornavam permanentes, agora 27%, ou seja, quase o dobro. O IPEA, que a gente divulgou agora há pouco na Carta de Conjuntura da Economia, projeta para 2018 também um aumento do consumo das famílias, que já aumentou este ano, ou seja, é responsável, inclusive, por parte do aumento do PIB este ano, mas também para o ano que vem. Ou seja, se essa retomada acontecer com o aumento do consumo das famílias, essas vagas no comércio tendem realmente até a superar esses 27% que a Vanessa nos trouxe aí. Bom, como foi a sua chegada ao mercado de trabalho? A iniciação profissional é sempre um período de insegurança, de testes, mas todos os profissionais passam por isso. Quem não se lembra do gosto estranho do primeiro dia de trabalho? Aliás, estranho e confuso, eu confesso que eu nunca gostei. O estágio tem sido o meio mais utilizado para o começo de um novo profissional jovem nas empresas. Fato é que há estruturas especializadas em atender, orientar e encaminhar os novos profissionais, como o CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola. Dados do próprio CIE mostram que somente no primeiro semestre do ano, o número de jovens em programas de capacitação cresceu mais de 9%. E para falar sobre essa procura em tempos de recuperação econômica e alto nível de eficiência técnica dos candidatos, essa exigência hoje é natural. Eu recebo a supervisora do CIE, Simone Lopes. Simone, boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Eu vou ter que contar aos nossos espectadores uma inconfidência. Você mesma foi uma estagiária do CIE, é isso? Sim, eu comecei a minha carreira profissional como estágio na área de recursos humanos no Banco do Brasil. É uma grande instituição financeira, pública, e eu já estava lá no final do meu 3º ano precisando do estágio para pegar o diploma, e o CIE ficava bem pertinho da minha faculdade. E foi quando eu fui até o CIE, fiz um cadastro e fui encaminhada para minha entrevista. E quando eu cheguei no Banco do Brasil, eu descobri que era para atuar na área de RH, selecionando estudantes estagiários para trabalharem nas demais áreas do banco. Então, olha que ironia, né? Eu era uma estagiária do CIE contratada para selecionar outros estagiários para atuarem na instituição financeira. E depois o CIE foi te buscar no Banco do Brasil já como profissional? Já como profissional, e aí eu entrei, meu estágio terminou, eu lembro, no dia 31 de dezembro do ano de 1999. No dia 3 de janeiro, 3 dias depois do ano seguinte, de 2000, eu comecei a minha carreira profissional já no CIE como CLT. Bom, evidentemente olhando para o seu histórico, mas agora, evidentemente, com o seu trabalho de supervisora, como é que está exatamente esse mercado? Nós temos uma recuperação econômica a caminho, aliás, ela já está caminhando. Obviamente que todos esperamos uma recuperação maior. Se o PIB crescer 0,7 esse ano, os dados de IPEA falam em 2,6, 2,8 o ano que vem. Perfeito. Ou seja, haverá novas contratações, mas haverá também, eu creio, um nível de exigência maior por parte do empresariado. Sim. Porque o consumidor também está mais exigente em relação à qualidade. Com certeza. Como é que é esse processo de trazer o jovem estudante, fazer essa adaptação, treinamento, até ele chegar na empresa? Olha, o jovem, ele é principal para que isso aconteça. Por quê? Porque se a gente até fala para as empresas, se você não capacitar a sua mão de obra hoje, no futuro vai faltar mão de obra capacitada. E onde começa a capacitação? Pegando esse jovem que não tem vícios de mercado, que vem já com uma teoria base da instituição de ensino para que ele possa praticar e aprender. E o mercado está muito exigente, está muito mutante. O próprio jovem, ele já nasceu na era da tecnologia, quando a gente fala hoje, né? Eu não nasci na área da tecnologia, eu não sou nativa, né? Eu fui adaptada. Porque quando eu nasci ainda não tinha todas essas ferramentas que o jovem tem hoje. Então, para ele, essa adaptação está muito mais tranquila. Lógico que precisa dele uma iniciativa.
que eu acho que isso é fundamental e é uma questão comportamental. Aliás, eu vou te fazer exatamente, eu ia te fazer essa pergunta, você já tocou no assunto. Eu posso oferecer a melhor estrutura do mundo, mas eu preciso do desejo das pessoas em quererem melhorar. Exatamente. Elas precisam querer melhorar. Se elas não quiserem melhorar, não dá para fazer milagre. Sim. Não raro eu tenho discussões aí sobre o perfil do novo jovem hoje. Alguns dizem que são extremamente ligados, conectados, outros pensam que são conectados só no que realmente não importa para o mercado de trabalho. Como é que se lida com isso tudo? É real essa percepção? É real. Inclusive, muitos gestores, eles trazem para o CIE dificuldades, às vezes, de lidar com esse jovem que ele está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Ele está aqui ouvindo o Walkman, né? O Walkman não, né? O fone de ouvido lá no celular. Eu também tive um Walkman. Ele está aqui conectado, ele está digitando e ele está prestando atenção no que está acontecendo. Porque ele é multifuncional, ele está ligado e conectado. Ele está observando o que está acontecendo. Mas ele faz bem todas essas coisas? E ele faz bem. É? Por incrível que pareça, ele faz bem. A gente acha que ele então não está prestando atenção. Então é a evolução da espécie. Tem uma evolução, sim. Na nossa época, a gente tinha que parar e fazer, não, eu vou me concentrar nisso, vou fazer, e tinha que ter aquela concentração. O jovem, quando você percebe, ele está captando tudo que está acontecendo ao meio dele. Ele já vem com essa disposição, né? Mas ele precisa ter uma coisa que as empresas reclamam bastante, a iniciativa. Mesmo que ele está antenado, ainda muitas empresas reclamam da falta de iniciativa dos jovens. Então é importante que o jovem tenha essa consciência de que quando ele entra, ele precisa mostrar essa competência. Envolvimento e disciplina, porque de uns tempos para cá os jovens acham que todas as empresas são exatamente igual ao Google, mas nem todos os trabalhos são iguais ao Google. Ou seja, aquela lógica de que não, eu trabalho na hora que eu quiser, não funciona para todos os setores. Não funciona, muito pelo contrário. A gente precisa moldar esse jovem justamente nessa parte comportamental. Porque ele vem de uma fase da era tecnológica onde ele está conectado no WhatsApp, então ele está ali conversando. Qual que é a maior parte de reclamação das empresas? Quando eu visito um cliente, Simone, ele não sai do WhatsApp. Né? Então, as ferramentas, ao mesmo tempo que elas vêm para trazer tecnologia, ela também prejudica, às vezes, o ambiente de trabalho. Ou ele está conectado no Facebook, ou ele está ali no WhatsApp ou no Instagram. Então, a empresa reclama que isso também atrapalha. Então, essa parte, você tem procurado moldar nos jovens, através até de um curso que nós temos, o uso adequado das ferramentas e das mídias sociais no ambiente de trabalho. Ah, é? O CIE tem hoje um curso... Na sala de aula do CIE, ele pode usar rede social? Não pode, a não ser que seja uma atividade que ali a gente está realmente conectado com a internet, que ele passa até por uma capacitação no CIE tecnológica, onde ele tem um curso de informática, ele vai aprender sim a utilizar as ferramentas, mas consciente, né? Não pode ser abusivo. Né? Então ele tem que aprender a utilizar isso a favor dele e não contra ele. Porque eu posso imaginar que ele seja, digamos, lidar com multitarefas, Sim. que ele consiga fazer várias coisas, mas há tarefas que requerem mais atenção. Muita atenção, sim. E elas já foram feitas de uma outra maneira, com mais seriedade do que ele supõe que precise. Sim, sim. Essa adaptação é fácil ou não é fácil? Não é fácil essa adaptação, porque o jovem, você quer deixar o jovem sem dormir e tirar o celular dele. Eu sei disso. Muitos pais, inclusive, o mundo acaba. Parece que o mundo está acabando. Muitos pais, inclusive, usam isso como uma forma de castigo. Vou tirar o celular. A primeira coisa que um pai hoje em dia faz vou tirar o celular. Na minha época, você não vai mais pro balé, né? Agora não, vou tirar o celular. Então, assim, mudou-se até a forma de castigo. Hoje, tirar o celular do jovem, tirar ele do contato com o mundo virtual é um castigo. Então, isso precisa ser ponderado e o CIE incentiva o uso consciente dessas ferramentas para que ele seja, sim, multitarefa, mas que ele tenha também a disciplina e use isso de forma adequada. Qual é o perfil de idade e de escolaridade do jovem que chega no CIE? A partir dos 14 anos, ele já pode ser um jovem aprendiz, seletista, inclusive, porque o programa de aprendizagem, ele já tem um vínculo empregatício diferente do estágio, que não tem um vínculo empregatício. Então, a partir dos 14 anos, eu já trabalho esse jovem na parte disciplinar dele. Interessante você usar essa expressão na parte disciplinar. Porque eu fui aluno do Senai aos 14 anos e disciplina lá era tudo. Até porque gerava eficiência no final. Sim, né? No Senai, eu me lembro, aos 14 anos, se dizia claramente... sem disciplina, sem eficiência. Com disciplina, com eficiência.
E era matemático o resultado. E a disciplina sempre ela vai ser exigida, né? Para tudo na nossa vida, né? Então, não só na questão do programa de estágio, mas na vida profissional, na vida pessoal, a gente quando quer alguma coisa, a gente tem que ter disciplina, ter foco e objetivo. E isso não vai mudar na competência do jovem que vem para o CIE. O CIE, portanto, traz mais do que apenas aqueles cursos de informática e tudo mais, é um pouco de formação do Também, perfil do profissional para saber o que a empresa realmente vai ser. Principalmente na parte comportamental. Simone, obrigadíssimo pela gentileza da entrevista. Eu Sucesso. que agradeço. Sucesso Obrigada com o pela CIE. oportunidade. Aliás, que passaram milhares de jovens já pela história Com do CIE. certeza. 16 milhões, estão me corrigindo aqui. 16 milhões. É bem mais gente do que a gente tinha imaginado. Obrigado, Simone. Obrigada. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Daqui a pouco tem os Corredores do Poder. Até amanhã.